Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, né? E esse eu estou aí, as pessoas acham que eu falo à toa, mas não falo, não. Porque desde que eu tomei consciência de que eu estou Eustáquio, eu, eu sou um ator aqui nessa vida, sei lá, de nome Eustáquio, eu estou fazendo uma encenação, né? Na vida, no Teatro da Vida, estou fazendo uma encenação, então eu estou Eustáquio, porque atrás de todo ator tem a sua verdadeira identidade, né? E quando ele vai atuar, ele usa um pseudônimo, um papel, coisas assim. Então, eu estou bem consciente de que eu estou. Quem eu sou? Tá, 74 anos e não faço a menor ideia. É isso aí. Bom, essa semana se apresentou um tema que é muito interessante, porque é bem mais atual que isso, é impossível, né? Nós vamos falar essa semana sobre amor e ódio. Amor e ódio. Coisa que a gente vivencia isso todos os dias, em todos os momentos, basta ser observador. Basta ser observador que tudo é amor e ódio. É isso que a gente vai dissertar hoje aqui. Para isso eu trago meu querido amigo e irmão René Monterrey. Como é que você está, René? Tudo bem? Como é que você está? Não precisa nem perguntar, né? Porque você está com frio. Isso, ou seja, está um frio danado, né, rapaz? Vou te Tá. contar. Olha, eu tô Chegou, aqui. chegou num golpe só, né? Eu tirei o casacão aqui porque eu estou dentro aqui, fechei tudo, né, para gravar. A gente fecha tudo, então eu estou tranquilo aqui. Eu Mas também fechei tudo, mas assim tem umas frestinhas aí que tem, entram, tem, tem. Aí tem. né? Essa época, Qualquer frestinha, cara, entorta o olho, entorta a perna, né? pois, é um perigo. Já A gente dizia a minha avó, a gente ria, né? Agora a gente vê que era verdade, né? tem que se precaver mesmo, porque não pode brincar com a saúde, né? A única coisa que a gente tem e que nos mantém aí, né? Você O sabe que Renê, é interessante, né? fala. A questão da saúde, porque assim, uma vez eu sempre tive problema com questões de dores e coisas desse tipo, né? E uma vez eu fui numa benzedeira e a benzedeira olhou para mim e ela falou assim: Olha, eu não posso cuidar de você porque eu não benzo doença de ar. Aí eu fiquei, sabe, eu falei, depois daquilo eu pensei, realmente, para mim a questão é com vento, é com ar, é com coisas desse tipo, assim, né? Olha só. Eu falei assim, olha que coisa interessante. Aí eu comecei a me precaver, mas nesse sentido e acabei melhorando. É isso, né? E as pessoas têm a sensibilidade de captar, né? É. São dons maravilhosos que as pessoas têm. Eu respeito É, cada dom, eu acho bonito cada dom, cada dom. E dom é tudo, né? Dom é você saber engraxar, dom é é, saber você limpar a parede, sei lá, tudo, o lixeiro, tudo é dom. E isso é verdade. não é. Então, mas as pessoas discriminam e tal, E tal, tudo é tal. importante, né, Grego? E tudo é importante. Claro, mas vamos lá. Então, Renê, nós estamos vivendo uma época agora aqui, é muita surpresa para mim, assim, né? Porque a partir do momento que eu comecei a crescer, comecei a ter outro nível de consciência, pai, avô, tudo, eu esperava levar a vidinha que todo mundo leva, e sempre se levava, né? Vamos dizer. E, de repente, o mundo virou as avessas, né? Virou as avessas. Não só essa questão bélica que nós estamos enfrentando agora, né? Guerra, que é inconcebível ter guerra, né? Hoje ter guerras, né? E é uma estupidez incrível. Fora isso, temos outras questões aí que são o puro exercício, a pura manifestação, diria assim que fica melhor, de amor e ódio. Então, eu gostaria de saber, a gente bater um papo sobre essa questão, o seu ponto de vista, primeiro, a sua definição do René, sobre amor e ódio. Bom, aí vamos explicar um pouquinho, tá? Vamos, fica à vontade. O que acaba acontecendo, tá bom? A gente, né, quando a gente vai estudar a manifestação, então, o que acontece? Existe um espírito que vai tomar forma física, tá? Então, esse espírito, né, que no começo ele é luz,
depois ele vai passando por diferentes etapas de adensamento até se objetivar, na forma que a gente tem, né? De repente, por exemplo. Tá? Na verdade, é tudo, né? Não é só humano, mas é tudo, vai acontecer dessa maneira. Então, quando a gente vai estudar as regências dos planos, a gente vai ter, então, no primeiro momento, uma regência saturnina, porque é a mente que vai descendo, tá? Depois a gente vai ter uma regência solar, depois a gente vai ter uma regência lunar, e quando a gente chega no estágio mais denso, a regência é Marte, tá bom? Ou seja, né, tá? Então, de alguma maneira, essa regência do plano realizado, ela já é uma regência guerreira, briguenta ou alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Então, isso é parte 1. Tá? Em função disso, a gente, então, dentro do nosso processo evolutivo, a gente está nesse quarto estágio. Esse quarto estágio, então, o que acontece? Nós temos uma parte realizada e nós temos uma outra parte a realizar. Tá? A gente tem, por exemplo, a nossa parte instintiva, que deu suporte até a gente chegar nesse ponto, e daqui para frente, teoricamente, a nossa obrigação seria desenvolver a questão espiritual. Tá bom, né? A gente, então, a partir do quarto momento, a gente vai fazer a nossa conexão com a nossa tríade superior, com o nosso eu divino e assim por diante. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que superar uma série de obstáculos. A grande questão toda, né, é que nesse adensamento máximo foi necessária a estruturação do ego. A gente precisou de um ego, aquela questão do separatismo. No começo era tudo, a humanidade ela era toda como um grande rebanho, que era movimentada pela vontade divina, e eles estavam em conexão direta com as hierarquias criadoras, etc. Até que chega um momento em que, né, junto com a mente, a gente recebe também a questão da eguidade. Então, eu deixo de ser o divino, eu perco a minha conexão, eu passo a ouvir apenas aquilo que a minha mente me diz, imaginando que a minha mente é o contato com o divino. Então, eu me separo, né? Então, eu sou expulso do paraíso, e aí vai começar toda a nossa questão do drama humano. Então, a gente vai acabar sendo regido, basicamente, pelos nossos instintos e pelo nosso sentimento de ego. Tá? Então, dentro dessa questão, aí já acaba acontecendo o seguinte: será que a gente sabe o que é o amor? Por quê? Porque eu acredito que o que a gente conhece é paixão e não amor. Então, uma vez eu vi uma definição que eu achei muito legal, eu não sei de onde que ela veio, mas eu achei muito interessante. Né? Por quê? Porque a gente tem aquela parte corpo, alma e espírito. Tá? Então, o que acaba acontecendo? A definição de amor seria a união da alma com o espírito, e a definição de paixão seria a união da alma com o corpo. Tá? Então, né, eu achei super interessante isso. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? Então, dentro disso, já cabe a questão: será que a gente sabe o que é o amor? O amor, ele seria alguma coisa a ser conquistada ainda mais adiante, dentro do processo evolutivo e etc. Tá? Porque, por exemplo, quando eu falo amor, então, às vezes é engraçado, as pessoas, vamos mentalizar amor para o mundo, etc. Né? Isso. O que eu tomo como referência? Eu tomo como referência alguma coisa que me toca. Tá? Mas o eu, ele não fica de lado. Sabe, será que eu sou capaz de amar todas as crianças do mundo da mesma maneira que eu amo meus filhos? Será que eu sou capaz de amar todas as pessoas do mundo da mesma maneira como eu amo a minha família? Né? Será que eu sou capaz de amar incondicionalmente? Né? A condição de amar, a gente, nossa, gostei daquela pessoa. Por quê? Né? Porque eu senti uma afinidade com ela. Né? Então, não gostei daquela pessoa, não senti afinidade. Tá? Então, você percebe que essa questão do ego, ele está sempre julgando, ele está sempre medindo. Né? O que é, o que não é, quem merece, quem não merece, e coisas desse tipo assim. Tá bom? Então, né, dentro da questão nossa, né,
eu acredito que isso é paixão, tá? Porque a questão, né, da união com o corpo, com a nossa parte instintiva, tudo, acaba nos dando esse sentimento, tá? Então, dentro desse sentimento, paixão, então, no caso, ela tem a ver com posse, ela tem a ver com a minha questão, com meus julgamentos e valores, né? Eu vejo muito engraçado, assim, por exemplo, as pessoas, um exemplo, né? É corriqueiro, tá? As pessoas, elas estão procurando aí um marido, uma mulher, alguma coisa assim, a lista de exigências que elas têm, né, para encontrar o amor da vida delas, né? O amor tem que agradar os olhos, tem que ser bem-sucedido, tem que fazer parte de uma mesma religião, do mesmo grupo, tem que ter as mesmas ideias, os mesmos gostos e etc, né? Então, o que a gente vê dentro de tudo isso, né? Que aquilo que a gente chama amor é condicional. A Com gente, certeza. é condicional, tá? Volta a questão do ego, né? Então, a gente não tem a noção do que é um amor. Ah, mas eu vejo, mas assim, por exemplo, né? Quando uma. é, quando, por exemplo, um pai, uma mãe, tá? Quando eles têm um filho, alguma coisa assim, eu acredito que sim, é um embrião desse amor, desse sentimento, tá? Porque aquilo é instintivamente manifesta, né? Aliás, é muito legal assim, por exemplo, a natureza, quando você vê, por exemplo, uma cachorrinha parindo, alguma coisa assim, sabe? Você vê naquela hora ela manifesta um amor absurdo, sabe? Quando Incrível. aqueles cachorrinhos estão nascendo e ela começa a lamber os cachorrinhos começam a respirar, e aí então a gente percebe que ela tem uma satisfação diante daquilo, né? E uma vez a respeito disso, né, a pessoa que me ensinou a ler mapa, tudo, que foi o Emelindo Pugliese, né, que foi uma pessoa fantástica, né? Ele falou assim para mim: olha, Renê, veja quando a mãe natureza se manifesta dentro da criação, por exemplo, né, de uma cachorra, um gato, etc., né? Então, aquilo é um raio da mãe divina que está se manifestando. Aquilo é Shekinah, mas aquilo é instintivo, sabe? Mas é alguma coisa que acontece naquele momento como se fosse um lampejo, e aquele lampejo ele tem a finalidade de nos conectar com algo maior, que vai nos trazer vai nos alimentar, né? Eu tenho que defender, eu tenho que manter, eu sou responsável por isso, eu quero o melhor possível dessa pessoa, né? Tá? Então é um impulso amoroso que a gente tem nesse momento em que a gente é pai, que a gente é mãe, ou em outros momentos, tá? Mas ainda não é o amor verdadeiro, né? Porque depois você já começa, né, a exigir coisas do seu filho, né? Você já começa a querer moldar ele de acordo com aquilo que você é e coisas desse tipo, né? Nos casais a mesma coisa, né? Todo mundo casa apaixonado, né? E uma vez eu vi uma outra frase que eu achei interessante, é que me disseram que a questão do casamento é que a mulher casa pensando que vai mudar o homem, e o homem casa pensando que a mulher não vai mudar. Boa também. Então, Reflexiva. o que acaba acontecendo? Depois começam os atritos, né? Começam os atritos aí, então aquele grande amor, na verdade, ele acaba se transformando em competição e coisas do tipo, né? E muitas vezes, né, na hora que isso daí acaba degenerando aí para uma separação, isso daí vira ódio, né? Exato. Vira ódio, tá? Sabe assim? Então, às vezes fala assim, olha, eu só descobri a pessoa com quem eu tinha casado depois que eu me separei dela, né? Porque acaba virando uma questão de ódio, uma questão de batalha e coisas desse, competição e etc., que acaba virando uma coisa terrível. Tá bom? Então, isso, né, você percebe? Isso, a gente não saiu do plano inferior. A gente não saiu do nosso plano instintivo, a gente não saiu do nosso plano pessoal, das nossas questões egóicas e coisas desse tipo.
tá? A gente tá, as coisas elas passam muito rapidamente de um lado para outro, né? Mas você percebe que elas estão no mesmo plano, tá? É sempre esse plano instintivo, emotivo e coisas assim. É Tá bom? interessante. Me chama a É, atenção uma coisa aqui, peraí, Renê. tá. Você falou dos animais, que, olha, os animais, para mim, só me dão exemplos, só me dão É, exemplos. Maravilhoso, maravilhoso. Então, eu não consegui fazer o elo mental para mim, né? Se os animais têm tudo isso que você acabou de dizer, e que é incondicional mesmo, ele não fala, ele não faz nada ali, é instintivo, como você disse. Nasce, você vê qualquer bicho, nasce o filhote dele, nossa, o universo da mãe é aquele que é, limpa, é cuida, comovente. amamenta. É, Incrível, comovente, aquilo é é, maravilhoso, caramba. E aí chega o grande X. E eu pergunto, poxa, isso aí é o reino animal. Nós já estamos no reino hominal. Como é que nós não. Como é que, ou nós perdemos isso, se nós passamos pelo reino animal, nós perdemos. perdemos, né? Por que, que você acha que nós perdemos? Que é um Perdemos. absurdo, é um absurdo. É interessante, né, Grego? Porque só um detalhe, né? Uma vez eu vi um vídeo, né? Então tinha, por exemplo, um viadinho tentando passar o rio de Jacarés. A hora que o jacaré veio por cima daquele animalzinho, lá a mãe se atirou na frente do jacaré para ser comida. Sabe assim? Isso daí é uma coisa maravilhosa, cara. Em Nossa, compensação, você vê mães, né, humanas atirando filho em rio e coisas desse tipo assim, né? Então, aí você fala, essa pessoa, ela não teve, ela não teve nem esse lampejo desse amor maravilhoso, etc. Ela está tão grosseira, ela está tão egóica e etc que ela acabou perdendo essa conexão. Tá bom? Eu acredito que a questão da mente, da equidade, ela acabou cortando essa nossa conexão com essa coisa mais sutil, tá? aí é difícil da gente falar de amor, né? Aí fica difícil. Aí fica difícil, né? Porque, por exemplo, né, é muito louco, né? Então, dentro do humano, tem muita. A gente conhece, infelizmente, tá? Né? Às vezes a mulher ela vai buscar um filho por questão de autoafirmação perante as outras pessoas e não necessariamente porque aquilo faz parte dela. Né? Depois, ou o pai, a mesma coisa, tá? Depois aquilo vai virar um estorvo. Ela precisa ter a necessidade de dizer que tem aquilo para ostentar alguma coisa, mas aquilo vira um estorvo na vida dela, vira uma coisa complicada que ela não gosta, que ela não quer. Tá? Eu já vi vários casos desse tipo, né? E a gente fala assim, poxa, mas por que que tem? Por que que quer? Não é a mesma coisa com casamento, né? Ela precisa ter alguém para ostentar nas redes sociais que vive aos abraços e coisas desse tipo, e a vida da pessoa é um inferno, tá? Eu acho, né? Eu acho não, eu acredito que a partir do momento que a mente da gente ela se instala e ela começa a julgar o que eu quero, o que eu não quero, o que é certo, o que é errado, etc., a gente se separa dessa questão, tá? Porque o animal ele não tem isso, né? O animal ele é entrega, né? Ele é só entrega, tá? Ele não tem aquela mente dele que vai falar assim, oh, o meu dono bateu em mim, mas ele que espere que eu vou me vingar. Ele não cria ódio. É interessante, tá? Ele não cria ódio pelo dono, alguma coisa assim. Por mais maltratado que ele esteja, ele está sempre lá do lado, né? É impressionante isso, né? E em compensação a gente não, a gente guarda ódio, a gente guarda rancor, a gente vai alimentar sentimentos de vingança lá na frente, alguma coisa nesse sentido. A gente tem a dificuldade de perdoar e coisas assim, né? Então, quando a gente vai falar de amor, então o amor ele estaria associado dentro da questão dos chakras, né? Então a gente vai ter essa questão instintiva, ela é visceral, sabe? Ela vai mexer aqui com o nosso plexo, tá? Ela é visceral, é fígado, é intensidade,
coisas desse tipo. Tá? É muito interessante. A gente pode ter dificuldade para sentir amor, mas a gente para sentir ódio é dois palitos, né? Nossa. O ódio se retroalimenta. É muito fácil, tá? Basta você pegar uma situação que te incomoda e ficar alimentando ela, né? Hoje a gente está vivendo um mundo pavoroso, pavoroso, né? Onde aí tem o ódio de um lado e o ódio do outro, Sem dúvida. mas não deixa de ser ódio. Tá bom? As pessoas, né, assim com. Aí você vê uma injustiça de um lado, por exemplo, essa injustiça ela é alimentada, 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 até você começar a ficar com raiva daqui, né? Aí volta tanto um lado quanto o outro. Tá bom? Então a gente tá vivendo um momento, eu acredito, em que essa questão da paixão, essa questão do ódio, etc., está assim completamente exacerbada. Aqui O você ego, atribui isso, Renê, aqui você atribui essa facilidade que eu vejo em mim, vejo nas outras pessoas. É muito mais fácil eu ficar com raiva, com ódio e tudo isso aqui do que eu amar. né? A gente reage, reage e se não reage, Instantaneamente, né, Grego? exato. Instantaneamente, né? E se você reagiu é porque aquilo está em você. A gente filosofa muito, né? Fala dos outros tudo, mas se eu dou uma se eu tenho uma reação, é porque essa raiva, esse ódio está em mim, senão eu não faria isso. É impossível fazer isso. Por quê? Você que vamos falar, não interessa se você vai me dar resposta através dos astros, através de coisas iniciáticas. Por que que o ser humano, primeiro, por que que ele carrega tanto ódio, tanta coisa ruim assim? Que defesa é essa? Que você falou do cachorro. Se o dono bate no cachorro, um monte de coisa, o cachorro vai continuar fiel a ele, mas ele vai ter medo do dono. Você já vai ver que ele vai vir de Isso, orelhinha baixa, o rabinho é, no meio das pernas, né? Então, ô Renê, o que é isso que acontece com o ser humano? é. É por causa do instinto, né? O ódio, na verdade, ou a raiva, etc., ela é fundamental no momento, tá? Por quê? Porque é o momento que eu preciso sobreviver. Então, eu tenho a minha necessidade inicialmente, eu tenho uma necessidade de alimento, né, de alimento e abrigo e etc., né? Só que depois eu tenho que lutar para que eu possa conseguir isso. Tá bom? Então, eu vejo dentro dessa questão, né, aí é o estágio mais primitivo, talvez, né, depois do sobreviver apenas. Essa questão, então, acabou sendo alguma coisa que tomou conta da nossa cultura. Putz, Tá? Ela tomou conta da nossa cultura. Infelizmente, aí criou-se Deus e o demônio, né? Criou-se, então, se eu sou bem-sucedido é porque Deus está do meu lado, se eu sou mal-sucedido é porque o demônio está me castigando, etc. Então, todo mundo quer ser bem-sucedido. Então, se eu sou bem-sucedido, se eu tenho aquilo que eu quero, não importa o custo de se ter as coisas, significa que eu sou ungido ou escolhido de Deus, ou algo assim. Tá? A gente acabou criando, é interessante essa questão mais básica da competição, ela acabou tomando esses aspectos. Tá? E o que acaba acontecendo? Então, quando eu tenho que competir com outra pessoa para que eu possa sobreviver, né? Então, no começo, vai ter aquelas guerras das tribos por causa de espaços e etc., né? Mas depois, mais tarde, isso daqui vai ficando individual, tá? Então, no momento que eu começo a competir para ter meu lugar ao sol, etc., e conforme eu vou conquistando o meu lugar ao sol, ou eu acredito que eu vou conquistando, eu vou começando a temer as outras pessoas que podem ser uma ameaça para mim, para aquele lugar que eu conquistei. Então, eu vou começar a ter raiva daquelas pessoas. incrível. Eu vou começar a combater, eu vou começar a ter raiva, sabe? Eu vou achar que aquela pessoa está me perseguindo, que aquela pessoa é perigosa, ou alguma coisa nesse sentido, né? E é interessante, né? E você passa para essa questão do ódio muito rápido, né? O ódio ele tem a ver com rancor, ele tem a ver com coisas nesse sentido também, tá?
Então, tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que me impede de eu conquistar alguma coisa, automaticamente passa a ser algo que eu vou rejeitar, que eu vou desmerecer, tá? E dependendo, né? Aí dependendo do grau instintivo da pessoa, né? Tem pessoa que é muito mais instinto, tem pessoa que é mais razão, né? A gente não pode generalizar, né? Mas dependendo do grau instintivo da pessoa, sim, ela vai odiar aquilo, sabe? A ponto de querer matar, ou a ponto de querer destruir a vida das pessoas e coisas assim, né? Às vezes é muito louco isso, né? Por exemplo, quantos casos que a gente vê de um amor desfeito, né? Um amor desfeito que a pessoa ela não aceita o término daquele Pô, relacionamento lá e cada manda vez matar mais, ou alguma coisa nesse sentido, né? cada vez mais. Sabe? Aquilo virou um ódio, né? Então eu não acredito que amor se transforme em ódio. Sabe, amor, amor mesmo, tá? Quando a gente fala de amor, Não existe. a gente está falando do desenvolvimento desse ponto aqui, glândula pineal. A gente olha o nosso chakra frontal, ele tem, acho que são 98 pétalas, né? Mas na verdade é metade rosa e metade violeta, né? Ou seja, esse chakra daquele, ele representa para nós a neutralidade. Tá? Ele vai representar para nós assim, olha, é a ausência do ego no julgamento, sabe? A incondicionalidade. Aí são os grandes seres que têm isso, sabe? Ó, eu vou amar a humanidade incondicionalmente. Eu vou trabalhar pelo mundo incondicionalmente. Não é só para quem faz parte do meu grupo, para quem faz parte da minha ordem, para quem faz parte daquilo que eu acredito e etc. Não, mas isso daqui eu vou doar para todo mundo. Eu não vou impor condições. Quem merece, quem não merece, quem pode, quem não pode. Aí eu vou castigar quem eu acho que não tá no caminho ou que está me desagradando e etc. Não, isso daqui não é amor, isso não é espiritualidade, isso não é coisa nenhuma, né? Porque quando um grande ser ele se manifesta incondicionalmente para todo mundo, para toda a humanidade. Sabe? A partir do momento em que eu começo a selecionar, é esse, é aquele, é o outro, Pronto, acabou, etc., claro, perfeito. deixou, acabou, deixou de ser espiritual. Sabe? Uma vez a dona Helena nos disse assim: é amor medido, é amor negado. Tá? Ó, O que acaba acontecendo, né? A partir do momento que eu começo a medir quem merece, quem não merece, quem é digno, quem não é digno, ou coisas nesse sentido, né? Eu estou negando o amor, eu estou negando o trabalho que precisa ser feito em prol da humanidade. Né? Então, o que acaba acontecendo, né? Você percebe que o amor é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, muita, muita, né? muita. Muita, tá? Porque ele exige essa incondicionalidade, sabe? A gente volta para aquela questão, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho, aquilo que está nas escrituras, aquilo que não está, etc. Quem é digno, quem não é? Não, sabe? A divindade ela não está preocupada com nada disso. Ela ama, né, incondicionalmente a todos os seres, a todas as criaturas viventes. Né? Não existe o superior, o inferior, o mais digno e o menos digno, né? Mas o que existe é a humanidade como um todo. Aí a gente acredita, então, que ou a gente fala assim, as pessoas elas tendem a imaginar que se elas forem assim, entre aspas, tá, puxa-sacas de Deus, né? Que elas vão obter alguns benefícios, etc., sabe? Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que é condicional, né? Que é personalístico, que é tirano, que castiga, que manda para cá, que manda para lá, né? É claro que esse Deus que a gente cria é uma personificação da paixão humana, Perfeito. mas não nunca uma expressão do amor divino
que é alguma coisa que realmente a gente tem muita dificuldade. A gente espera muita coisa desse amor, né? A gente fica esperando, é sempre condicional para nós. Tá? Claro, Se eu fosse, já falou em outros... quem tá rezando está pedindo algo em troca. É. Poucos agradecem, a maioria pede, né? Essas coisas. E eu me lembro bem disso aí que você está falando, para eu entrar numa outra pergunta aí. Eu já repeti aqui, e vou fazê-lo novamente, fazer novamente, claro. Eu tive, e já comentei, acho que talvez até com você, eu tive uma experiência quando experimentei o Santo Daime, a ayahuasca, né? Numa ocasião, na beberagem lá, eu amava todo mundo. De repente, na minha borracheira lá, eu amava todo mundo. Eu tive uma expressão, eu tive um sentimento de amor, rapaz, que eu vou te contar. Eu amava meu botão, a minha orelha, o poste, o ferro, o portão, tudo que é ruim eu amava, rapaz. E isso foi bom eu ter tido essa experiência, não interessa de que forma, né? Foi através da ayahuasca, para provar para mim mesmo, vamos dizer, que eu não tenho a menor, o Eustáquio André Patunas não tem a menor condição de ser portador do amor condicional. Aquilo me mataria se eu fosse aquilo. É insuportável. É insuportável. Você disse a palavra certa. É insuportável. Entendeu? Da mesma forma que é insuportável você exacerbar o seu ódio. Agora, a gente fala muito de amor e ódio e são coisas subjetivas. Você não consegue definir o que é o amor, você consegue expressar o que é o amor. Você não consegue definir o que é o ódio, você pode expressar o que é o ódio. Agora, minha pergunta: você que faz estudos astrológicos diferenciados porque você tem um campo diferente, um estudo diferente, vamos dizer. Essas questões, elas vêm, que outros chamam de nidanas, né? Isso aí não deixa de ser nidana. O meu ódio ou o meu amor, isso aqui não deixa de ser. Você consegue ver isso aqui? Se eu chego lá bonitinho para conversar com o Renê, né? O Renê puxa lá o meu mapa, data de nascimento, hora, toda essa coisa ali. O Renê sabe dizer o que eu carrego de ódio e o que eu carrego de amor, ou seja, os gatilhos que eu tenho podem me levar mais para ser um cara odioso ou para ser um cara amoroso, para eu desenvolver isso aqui. E é claro, você precisa, para eu virar puro, eu preciso começar a me lavar, preciso trocar de roupa limpa e tudo isso aqui, com o tempo, né? E da mesma forma, me sujar é da mesma forma. Como é que você analisa essa questão? Você olha para alguém assim, o santinho na tua frente, e você sabe, puta, eu estou rindo porque deve ser assim, né? É assim, você sabe, eu faço um preparo, né? Antes de eu começar uma leitura, eu dou uma olhada geral assim, para ver onde que eu vou entrar, né? Sim. Então, assim, é muito interessante, porque às vezes a gente vê o mapa, né? E a gente fala assim, meu Deus, né? Não é meu Deus no mau sentido, mas só, ó, essa pessoa daqui, ela tem um gênio difícil, ela é briguenta, ela é possessiva, ela é impulsiva, etc. Né? Então, sim, eu né, pedi é interessante que na astrologia não existe o bem e o mal, tá? Existe, né, aquilo que precisa ser trabalhado, né? Então, você entra, né? E você já olha aquilo assim, aí na hora que vai ver a pessoa no vídeo assim, nossa, é todo mundo bonzinho, sabe? É todo mundo bonzinho. Aí você olha a fisionomia da pessoa e pensa assim: nossa, acho que eu me enganei, não é possível. É o que eu estou falando, é engraçado. Todo mundo representa muito bem, sabe, Grego? Aí você fala assim: não é possível, né? Tá conversando com a pessoa, ela vem com aquela vozinha mansa, etc. Né? Aí você fala assim: nossa, acho que eu estou enganado, acho que não é possível, acho que eu vi errado no mapa, né? Aí, no decorrer da leitura, né, conforme a gente vai tirando os véus, né, aí a gente vê que é aquilo mesmo, né? Então, é interessante, né, Grego, porque, assim, esse ponto que você falou, a gente tem o nosso mapa, a gente tem todos aqueles riscos vermelhos e a gente tem todos aqueles riscos azuis, tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? Aqueles riscos vermelhos são as nossas reações instintivas, sabe? Tá? Dentro, né? Dentre tantas coisas, tá? Mas para a gente simplificar aqui,
eles são as nossas reações instintivas. Então, a gente tem uma tendência muito grande de cair naquela dinâmica. Tá, por quê, né? Porque o que vai acontecer com uma reação instintiva? A reação instintiva é todas as vezes que eu me sinto acuado, que eu me sinto inseguro, etc., eu vou recorrer àquele ponto. Tá? Nisso está inserido as nossas questões de passado e etc. Tá? Então, eu vou correr para aquele ponto, né? Por quê? Porque aquele ponto é a minha máscara perante o mundo, é a minha defesa perante o mundo, sabe? É a minha reação perante o mundo, tá? Então, é super interessante. A gente, às vezes, você vê o mapa de umas pessoas que ela tem aquela parte instintiva intensa, e ela tem uma parte espiritual maravilhosa. Sabe? Só que a grande questão é que quando você está preso nos instintos, você tá, é como se você bloqueasse o outro lado. Tá? É porque eu tenho uma vibração sutil, eu tenho uma vibração densa. A hora que eu estou vibrando no denso, o sutil ele não se manifesta. Sim. Né? Então, o que acaba acontecendo é interessantíssimo. Aí você percebe que aí tudo vai depender das circunstâncias de vida daquela pessoa. Tá? Às vezes ela está num emprego, por exemplo, que aquele emprego alimenta o pior dela no mapa. Sabe? Às vezes ela está num relacionamento, que aquele relacionamento alimenta o pior dela. Tá? Então ela fica se debatendo. Ela fica se debatendo naquele lado mais difícil, alimentando. Ela pode estar caindo nas mesmas tendências, isso, então, vamos Sim, dizer. sim. Ela cai nas mesmas tendências, tá? Geralmente essas tendências são coisas que a gente traz do passado e que a gente Exato, não conseguiu exato. resolver, tá? Então, a gente tem uma tendência a ficar voltando para isso, né? Mas aí, a partir do momento, então, aí tem todo um trabalho, né? A partir do momento em que você se conscientiza do teu outro lado, é interessante, aí o mapa ele fala assim para nós, né? Ele mostra o outro lado e fala: oh, isso daqui está aqui, isso daqui não é alguma coisa que você precisa desenvolver. Isso daqui existe, está aqui. Porém, né, você só vai conseguir enxergar isso na hora que você tiver, que você não acredita tanto, né, nesses impulsos, nesses estímulos, etc. Né? Às vezes, Grego, é interessante. Então, às É vezes, orientação, né? Isso é orientação, né? Isso é é, importante. então na verdade, o que ele está falando? Ó, observe-se. Observe-se, quando você cai nessa impulsividade, para e se observa qual foi o gatilho que disparou isso, etc. Né? Então, o que acaba acontecendo, né? É interessante a gente perceber isso, que a gente tem a grande maioria das vezes, tá? O que acontece? A gente teve dons espirituais no passado, ou a gente desenvolveu questões nesse sentido, e a gente usou esses dons todos para fins egoísticos. Na grande 99% das vezes. Usou para fins egoísticos, eu usei para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para ser bem-sucedido, sabe? Então, eu tinha lá o dom da palavra, eu usava a palavra para manipular os outros, para que os outros me endeusassem, para que eu me sentisse o máximo, etc. Eu não estava voltado ao crescimento do outro, mas estava voltado ao meu próprio crescimento. Está usando aqueles dons, né? É muito comum isso, tá? Muito comum. Nossa. Aí o que acaba acontecendo? Depois a gente vê esses planetas voltando tudo retrógrados. Tá? Esses aspectos eles voltam com essas travas que a pessoa ela tem que superar. Então é interessante, o que são essas travas? Essas travas são dons que eu neguei, na grande maioria das vezes, que eu neguei para o outro, que eu neguei para a humanidade, alguma coisa assim. Então, agora, qual que vai ser a cura disso, o resgate disso? Agora, eu preciso doar incondicionalmente. Porque Isso se não tem eu. nada a ver com religião, né? Olha Não só, tem nada a ver com religião. Eu aí é que está. preciso doar incondicionalmente. Se eu não fizer isso, eu não tenho, eu não vivo, eu não vivo isso. Tá? É uma coisa que me é tirada. Sabe, eu costumo falar assim, por exemplo, tá? Eu tive um carro numa vida passada, fui um excelente motorista, mas fiz mau uso do carro. Nessa vida eu venho sem carro, tá? Só que o meu dom, ele tá lá. Tudo que a gente desenvolve tá lá, você não perde, tá bom? Só que o que acaba acontecendo nessa vida eu venho sem carro.
O que eu preciso fazer? Eu preciso ser entregador de carro. Alguém compra um carro, eu vou na fábrica, pego o carro, vou dirigindo até a casa da pessoa. Nesse momento que eu estou entregando o carro, eu vivo o meu dom. Se eu não entregar carro, eu não vivo o meu dom. Entendido. Tá? Então, a espiritualidade funciona dessa maneira. Então, aí você vê a questão do amor, né? Porque assim, eu tenho que ser incondicional. Eu não posso escolher para quem que eu vou entregar o carro, para quem que eu não vou. É quem estiver precisando do meu... Quem estiver precisando que eu entregue carro, eu tenho que entregar carro. Tá? Então, não é assim o... Então, às vezes as pessoas falam assim... a pessoa tem uma missão no mundo, etc. Tá? Muitas vezes ela só tomou consciência do carro que ela tem que entregar e ela está fazendo aquilo de maneira incondicional. Tá? Por quê? Né? Porque quando ela teve aquele dom, ela foi condicional, ela foi exigente, ela usava aquilo só para ela, né? Então, agora ela precisa viver o outro lado da moeda. Tá? Então, o que é muito interessante aí em termos espirituais, a gente fala assim, então, essa pessoa ela precisa desenvolver uma espiritualidade ativa. Como que é isso, né? Então, por exemplo, um exemplo de Netuno retrógrado, tá? Netuno retrógrado, que o Netuno é o planeta da empatia, o regente de peixes, etc. Né? Netuno retrógrado, não adianta eu querer meditar. Eu vou meditar, eu vou ficar mentalizando coisas, etc. Não, está retrógrado, está fechado para você. Tá? Agora, no momento em que você está fazendo caridade, no momento em que você está ajudando alguém, no momento em que você está estimulando uma pessoa que está num processo de dificuldade, etc., aí para você aquele Netuno se manifesta. Tá? Ele é negado quando eu falo, não, eu vou ficar meditando para me iluminar, esquece, não tem, mas no momento que você está ajudando o próximo ou fazendo alguma coisa assim, aquele Netuno. Isso, ele libera e ele se manifesta. Tá? Então, né, o que é interessante, né, a gente está falando de Netuno, né, porque Netuno é o que rege isso daqui. Tá? Então, ele está falando assim para nós, olha, o amor verdadeiro, ele só vai se manifestar dentro da incondicionalidade, dentro da verdade. É muito interessante essa questão dos retrógrados, né? Às vezes a gente fala assim, não, mas para doar para o outro eu preciso ter primeiro, né? E o aspecto retrógrado ele está falando assim, você só vai ter a partir do momento em que você se decidir a doar. É doar primeiro para ter depois. Isso. Tá? Né? Isso, as questões espirituais, elas são bem claras nesse sentido. Tá bom? Ou seja, né? Então você percebe, né, que a espiritualidade sem amor, ela não existe. Né? Porque esse amor incondicional da entrega, né? A espiritualidade não existe enquanto eu estou julgando quem é da religião tal, da outra, quem é melhor, quem é pior, quem está mais elevado, quem é hierarquia salvadora da humanidade, quem não é, tá? Né? Não existe, porque enquanto eu estou julgando, eu estou negando, né? E enquanto eu estou fazendo isso, esse amor ele nunca vai se manifestar. Ora, Né? você pode, como orientação também. Eu sou uma pessoa difícil, assim, difícil de me enquadrar em alguns lugares, né? Porque Todos somos. não, eu chego lá, eu sou uma pessoa prestativa, eu sou uma pessoa comunicativa, carinhosa, tudo isso aqui. Aí eu começo a ver coisas e eu não consigo conviver com aquelas coisas, né? Eu tento mudar aquelas coisas, não consigo. Então, eu não sei se eu estou dando um passo para trás, isso é genérico, está servindo para um monte de gente. Então, o que acontece? Eu não permaneço, aquele velho ditado, as pessoas incomodadas que se retirem. Quando a gente faz um procedimento desse, o Renê, o que eu estou fazendo? Eu estou dando marcha ré? O que é? Muita gente faz Olha, isso. Guilherme, Você eu acabou já de dizer passei. que você também você só vai onde você se sente bem. Seria estupidez eu estar num lugar onde eu não me sinta bem. Né? Viu, Grego? Eu vejo o seguinte, tá? A gente está procurando
a gente, é claro que todo mundo, qual que é a medida da busca da espiritualidade, seja o que for, é onde eu me sinto bem, do amor, do casamento, de tudo, é onde eu me sinto bem, sabe, né? A gente volta para a nossa questão do ego, do conforto, etc, né? Então existe essa questão, né? Mas também por outro lado, né, a gente sabe muito bem que a gente precisa ceder determinadas coisas, faz parte também, Faz. né? Em qualquer relação com qualquer outra pessoa, a gente fala, eu tenho um limite até tal ponto, eu tenho a outra pessoa também, a gente tem que chegar num acordo, etc. Né? Isso é viver em sociedade, né? Você já Tá? passou por muita coisa, então você está graduado, você sabe, né? Você sabe É, para falar isso aí, você né? sabe o quanto é difícil, rapaz. Né? Então é isso, né? Então, por exemplo, agora em relação à questão espiritual, né? Eu já passei por isso, né? Então teve um momento assim de uma crise terrível, né? E o que acabou acontecendo? Dentro da minha questão, eu falei o seguinte: olha, eu não me sinto mais, eu não estou mais compatível com isso. Perfeito. Não estou mais compatível com isso. Tá? Aquilo, eu estou me agredindo muito se eu continuar aqui. Tá? Eu Sim. estou agredindo aos meus princípios, às minhas crenças, e etc. Tá? Então, eu me coloquei duas posições, sabe? Eu me coloquei assim, ou eu fico, tá? Ou eu fico e continuo fazendo isso, só que, de repente, né? Se eu fico num lugar e eu estou desarmônico, eu tô em desacordo com aquilo, etc., eu estou Você, contribuindo para o lugar? não, 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 em não estou. absoluto. Não estou contribuindo com esse lugar, apesar de eu estar lá, etc. Não estou E contribuindo com esse está, lugar. mas não está. Está, mas não está. Está, mas não está, sabe? Então, e o outro lado, assim, eu posso admitir que aquilo de repente é o certo, sabe? Mas, Claro. mas sou eu que não atingi aquele estado de Isso, consciência, não bacana. atingi aquela questão mínima que precisava para fazer parte daquilo. Eu tenho que admitir, falar, olha, eu não Boa. vou dizer que isso é errado, mas eu vou dizer assim, olha, eu não atingi isso daqui. Isso é Sabe? Então é grandeza. melhor eu me afastar do que eu ficar lá dentro vibrando o contrário, ou vibrando o desequilíbrio, ou vibrando Ou desarmonia, não alguma vibrando coisa. nada, né? Está tentando É, vibrar, mas não está que a minha, vibrando que a nada. minha própria desarmonia, né? Ou seja, né? Tá? Se aquilo não for um lugar legal, e eu não estou harmônico, então vou procurar outro. Agora, se aquilo for um lugar legal e eu não estou harmônico também, então eu, Pronto. eu preciso me retirar, senão eu vou estar lá Perfeito, prejudicando perfeito. É o bem andamento. isso. Você não pode dizer que os outros estão errados, os locais estão errados, os locais, né? É, Nós né? Porque de estamos repente, muitas vezes de repente eu posso compartilhando. ser o errado. Eu posso ser o Claro, errado daquilo, sabe? claro. E pelo fato de eu não ter compreendido, de eu não ter atingido, etc., sabe? Eu tenho que ter paciência. Ó, então eu preciso me trabalhar mais, eu preciso continuar minha caminhada, procurando me equilibrar, procurando aprender mais, etc., e A etc., sua né? quietude, né? Sua Isso, introspecção. sabe? Mas eu preciso pegar de repente, poupar aquele lugar do meu desequilíbrio, Perfeito, né? Sabe? perfeito. Então, eu acredito que seja alguma coisa assim, né? Aí você vê, eu acredito que dentro dessa questão que a gente está levantando, né? É fundamental a gente ter esse tipo de análise, assim, a gente ser essa isenção, tá? E eu acredito, aí dentro das minhas questões, né, quando você começa a ser imparcial, assim, e se olhar de verdade e entender aí suas fraquezas, suas virtudes, seus problemas, suas questões egóicas, etc., aí já é uma sementezinha dessa conexão, né, desse ego que ele precisa começar a aprender a ser imparcial com tudo, né? Então, e não deixar que desculpa, essa parte superior, né, que precisa aprender a ser imparcial, né, mas a partir do momento que admite as suas próprias fragilidades, as suas próprias tendências, né, os nossos próprios desequilíbrios, né? Acredito que as coisas elas partem mais ou menos por aí. Porque o grande questão da gente atingir esse equilíbrio
ele tem muito a ver com a questão do nosso ego. A gente volta, né? Esse ego que ele foi muito importante para a gente chegar aqui, só que agora é interessante assim, ele não precisa ser dissolvido, tá? As pessoas elas têm a ideia assim, não, o ego tem que ser espizinhado, o ego tem que ser dissolvido, alguma coisa assim, né? Então eles ficam entrando em práticas, né? Em práticas que são castradoras, são restritivas, sabe? Onde eles se impõem um papel de santidades ou de coisas desse tipo, né? Onde eles só estão varrendo esse ego para debaixo do tapete, eles não estão trabalhando nada disso. Aí isso daqui não deixou de existir, ele simplesmente ele está sufocado. Tá? Hoje, quando a gente falando de tempos atuais, sabe, Grego? Então, por exemplo, aquelas questões da Segunda Guerra, né? Que é interessante, a gente nasceu no bafo da Segunda Guerra, Foi, né? foi. Né? Aquelas questões da Segunda Guerra, então, das supremacias raciais, dos melhores, dos piores, daqueles ditadores, aquelas coisas todas, né? Daqueles nacionalismos exacerbados, das questões dos judeus e etc., né? Você percebe, né, que aquilo não acabou. Aquilo só foi varrido para baixo do tapete. Fizeram, Isso. fizeram o muro de Berlim, fica vocês para cá, nós para cá, não sei o quê. Não se resolveu. Não, Né? não. Agora, o que você percebe, né? Tudo aquilo que foi sufocado, né? De uma certa maneira, né? Agora explodiu novamente, né? Que é o momento que a gente está vivendo, né? E, Tudo aquelas feridas lá do passado, elas e isso que eu estão ia falar. Os locais bélicos são exatamente os locais do passado ali. exatamente os Né? mesmos, é. Também toda a mesma história. Exatamente os mesmos, é. Não está resolvido, está tudo embaixo do tapete ainda. Né? Então, o que acaba acontecendo, né? Aí dentro dessa questão da manifestação divina, né? Assim, né, Grego? Assim, o que a gente imaginava, né? A gente teve um vislumbre lá nos anos 60, nossa, né? Era de Aquários, paz e amor, né? Aí, de repente, a gente foi acreditar, ano 2000, era de Aquários, o mundo vai estar uma coisa maravilhosa, etc., né? Como você falou no começo, a gente está apavorado com aquilo que a gente está vendo. Eu pensava que depois dos 65 eu ia estar assim numa coisa mais tranquila, vendo um mundo maravilhoso à minha Claro, volta, né? E claro. a gente está vendo um mundo pavoroso à nossa A gente volta, sempre sonhou com né? isso, né? Puxa. É. Por quê? Mas por que isso, né, Grego? Porque não adianta. Aí tem aquela questão do yin, do yang, etc., né? O novo, nunca vai se manifestar enquanto essa sombra do velho ela estiver recalcada. É o Shiva, Shiva. É, Destruir né? para. Então, o que acaba acontecendo agora para que a gente tenha esse novo momento? A gente está tendo essa purgação horrorosa que a gente está tendo. Essa coisa odienta, sabe? Né? Impressionante o quanto esse ódio, essa guerra, essa coisa toda tomando conta das pessoas. Você faz uma. É muito louco, eu gosto de coisas antigas, né? Saturno em Capricórnio, eu gosto de história, de coisas antigas, então, às vezes, eu vejo umas publicações de fotos do século XIX, ou comecinho do século passado, etc., né? Você vai ler os comentários, aquilo vira uma briga, mas vira uma briga terrível. As pessoas começam a se xingar, elas começam a se odiar, porque de repente elas não são capazes simplesmente de observar uma foto antiga e sem julgar, sabe? Tudo tem que julgar, né? Elas não são capazes de olhar uma foto antiga e falar assim, olha que interessante isso daqui e tal. Né? Aí vem alguém, não, porque naquela época eles eram assim, eles eram assados, etc. Sabe assim? Natureza Começa a humana. alimentar o ódio no grupo, aquilo vira uma coisa terrível. O que era Verdade. para ser, o que era para ser simplesmente uma observação de uma foto antiga de São Paulo, por exemplo, ou de algum outro lugar, ou um vídeo da Vira, Belle vira, Époque. vira. É, Aí aqui está todo mundo, o incrível é que todo mundo busca o que tem fome, né? E muitas é, vezes, se eu vivo de intrigas, eu vou ter que formar intrigas para eu me alimentar. Então, essa que é por isso que eu evito, eu particularmente evito estar em grupos, a não ser o grupo do Vida Inteligente, o meu grupo
do Eustáquio, ali, vamos dizer, que o resto é briga. E se você está num lugar onde tem briga, tem discussão, discussão, não é debate, discussão, você está naquela egrégora que nós acabamos de dizer no começo Isso, do programa. Você vai entrando, você vai se contaminando com aquilo, e uma hora essa contaminação vai ativar aquilo que está latente, está dormente aqui dentro de você e que você está tentando sublimar, é, mas de repente vem como uma erupção terrível e pode te fazer um mal danado. é. Então, Uma é, vez me puseram num grupo de WhatsApp e eu pedi para sair, porque aquilo estava me deixando tão nervoso, Grego, não, eu sei, tão pô, nervoso, sabe? Toda hora a gente entrando, fazendo aqueles comentários, etc. Eu falei, mas isso daqui está tirando a minha paz, isso não daqui tenha está dúvida. tirando o meu Tchau, foco, está tirando a minha, tchau, tchau. ah, sabe, o meu equilíbrio, porque não é possível. Né? E parece, e aquilo vai virando provocação, é interessante, né? Porque chega uma hora que você fala, não, eu preciso responder isso daqui. Não dá para ficar Isso, de boca isso. E aí fechada, né? começa, pronto, É. você deu Aí brecha. pronto, foi mordido, né? Aí, Perfeito. né? E aí então você percebe, né, que tudo isso parece que não, né? Mas a gente está falando bem dessa questão de amor e ódio, de equidade, essa questão das redes sociais, etc., que acabou alimentando muito o ego, né? As pessoas elas têm que ser sempre maravilhosas, bem-sucedidas e coisas É, desse tipo, como é que é? sabe? Né? Então, qualquer coisa que ameace aquilo delas ou aquela imagem dela, ela vai combater assim de modo intenso, porque aquilo passa a ser para ela alguma coisa muito ruim, ou então ela vai começar a fazer campanha contra, algo do tipo, né? Então a gente percebe, é interessante, a gente está no máximo da equidade. E quando a gente chega nesse máximo da equidade, lembra o ponto mais denso de tudo é regido por Marte, né? Então esse máximo da equidade vai trazer tudo isso que a gente está vendo realmente, tá? Por um lado, para que essas sombras elas sejam expostas, para que a gente leve um chacoalhão e fale, oh, enquanto você não resolver isso daqui, não adianta você pensar em espiritualidade, etc., Exato. Não porque adianta. você não vai para lugar nenhum. É Você isso não aí. vai ficar, né, meditando. O mundo está caindo aos pedaços e você achando que você é alguma coisa à parte do mundo e que você vai ficar lá meditando, espiritualizando, você vai para o nirvana e o resto que se dane, né? Porque a coisa não é desse jeito que ela funciona. Né? É A isso aí. gente, a gente volta a essa questão, é interessante, né? Porque o ódio ele é separatista, né? Ele é egóico, separatista, né? E o amor ele vai fazer um movimento contrário. Né? Ele vai unir, ele vai conciliar, ele vai tirar todas essas diferenças, né? Só que para nós é completamente impossível, tá? Ah, Né? É eu tenho, completamente, a gente é tendencioso por natureza, né? Sabe? Então, para nós, não adianta, por mais que a gente esteja num grupo aí, onde as pessoas se digam, sei lá, espiritualíssimas, elevadíssimas, etc., né? Isso faz parte da natureza humana. Então, o grande passo, o primeiro passo disso tudo, seria entender que ninguém é elevadíssimo, ninguém é não, espiritualíssimo, ou coisa nenhuma, né? E a gente começa a realmente trabalhar aí os nossos conflitos pessoais, putz, né? você falou a palavra Ações. mágica, rapaz. Todo dia eu quebro um pau comigo, meu amigo. É todo dia. É aquele, como se fosse um relacionamento desgastado. É, Eu comigo, sabe? Essas questões, porque você começa a ter consciência do que você precisa mudar, mas você não consegue mudar, e aí você fica pé da vida porque você não está conseguindo mudar, e assim vai, e a gente fica nesses conflitos. Mas é bom, é uma é porque guerra é legal. instintivo, né, Grego? Porque A olha, é luta é com interessante, você não está agredindo ninguém. a hora que aperta o botão, né? A hora que aperta o botão, sem perceber, você já está naquela reação, né? Com certeza, Né? com Né? certeza. Então, a gente não tem muito, ela é muito forte, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode observar. Né, Exato. observar e entender como ela funciona, e a partir da observação, eu acredito que ela tende a ficar cada vez mais assim, acalmada, né? Tá?
Mas porque o que é interessante, né, do mapa astral? Então, por exemplo, o que é o mapa? Né? O mapa é a gente, aquela bolinha, eu falei, a gente é aquela bolinha do meio e tem toda aquela parte do lado de fora, né? A grande questão, então, não é o nosso lado espiritual, nosso lado humano, etc., tá? A questão é a gente se colocar no meio de tudo aquilo e observar que a gente tem essas duas partes, Sem tá? dúvida. Mas assim, por exemplo, cabe a nós decidir qual parte que a gente vai usar em cada momento. Sabe, uma coisa é quando eu estou consciente de mim e eu estou fazendo uso daquilo que eu tenho. Outra, né, é quando eu não estou consciente de mim, eu estou sendo manipulado pelas forças, né, e estou agindo conforme, sem perceber, conforme as minhas mecânicas, sem que eu tenha o controle de mim. É Né? o Então, o importante. primeiro momento é eu pegar e me colocar nessa posição central, para que as coisas elas foram diferentes, né? Dentro dessa questão do amor, por exemplo, né? Jesus, né? Jesus é amor, não sei o quê, sabe? Pô, ele ficou bravo com os vendilhões do templo, ele, Opa, ele, ele ele armou, tocou, né? Ele tocou o terror lá, sim, sabe? Assim, senhor, isso ele aí. amaldiçoou uma figueira, sabe? Armou um Assim, barraco lá no não templo é, ali. não é, né? Nem eles, né? Nem eles estão isentos disso, né? Porque isso faz parte da natureza humana, né? Mas o que acaba acontecendo, né? O que é um avatar? Por que o avatar ele não pode ficar o tempo todo avatarizado? Volta, é insuportável. A gente não tem noção, né, de esse amor que você fala, etc, né? Uma vez eu tomei uma homeopatia que ela era feita à base de cavalo, tá? E o que acabou acontecendo é muito interessante, porque na homeopatia, às vezes, você assimila, né? Você assimila o elemento lá que tem a ver com que formou aquele remédio, etc., né? E eu tive assim, Grego, foi muito louco, assim, dentro do trem eu tive assim uma coisa de amor absurdo, Olha sabe? aí, ó. Olha E aí. aí e é interessante, né? Eu comecei a pensar no cavalo, eu falei assim, cara, aquele bicho enorme que se deixa domar, cara, pacientemente, sabe? Ele se deixa dominar, ele se deixa domar, ele vai conduzir aquela pessoa. Nossa, cara, que exemplo, né? Ele podia usar aquela força para destruir um homem, sabe? Mas Opa, ele está lá resignado, ele está lá fazendo o papel dele, sabe, né? Então, dentro dessa questão, né? Aí você vê que é um tipo de amor que a gente não entende, tá? Volta para essa questão do animal, né? Só que aí, de repente, dentro daquela questão, sabe? Aquelas pessoas naquele dia, todos os dias, naquele trem, passando por aquelas dificuldades, sabe? As lutas das pessoas, tudo, cara, aquilo ficou uma coisa, era insuportável, sabe? Você olhar aquelas pessoas com todas aquelas fragilidades e etc., sabe? E saber que elas estavam presas naquilo, ou algo assim, sabe? Você não consegue. Então, ao mesmo tempo que quando você ama, o amor, ele vai te trazer uma consciência diferente das coisas, que para nós é insuportável a gente ficar mantendo, sabe? Porque, de repente, você começa a pensar assim, nossa, que mundo horroroso que nós estamos vivendo, ou coisas desse tipo, sabe? E o que acaba acontecendo, né? Você vai se ele vai sendo alguma coisa, se transforma em sofrimento, tá? é isso. Né? O amor verdadeiro, como a gente não tem condições de vivenciar isso, ele se transforma em sofrimento, né? E todo mundo quer fugir do sofrimento, essa que é a grande questão. Né? Então, Beleza. os grandes seres, eles sofrem pra caramba, né? Por conta disso, né? Mas eles renunciam até mesmo ao sofrimento, né? Pela questão do amor verdadeiro. Né? Quem diz que Então, a gente não está preparado para isso, a gente não consegue, a gente vai ter lampejos assim, onde está falando para nós, olha, é isso daqui, sabe? Mas realmente é impossível. Uma pelo menos, vez, pelo diga. menos a gente busca, né? Estamos buscando.
Bom, É. passamos. Eu espero que vocês não estejam odiando a gente, que a gente superou o horário. Aí não adiantou nada a gente falar de amor e ódio aqui. Não, né? A gente alimentou nas pessoas tudo aquilo que a gente está falando, né? Não, muito, muito legal, muito legal. Foi bom, vai fazer todo mundo pensar, e é isso que é o objetivo. Renê, obrigado mais uma vez. Né, o papo foi muito legal e é bom a gente refletir, é bom a gente saber que as outras pessoas sentem exatamente o que você sente também. Ninguém é diferente de ninguém. O que tem o narizinho empinado tem os mesmos problemas que você tem, às vezes até pior, né? Então a gente tem que abrir mão de uma série de coisas para chegar nisso que a gente busca. É isso aí. Meu irmão, obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Tudo de bom aí para vocês. Até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau. Pelo menos terminamos rindo, né? Um programa amoroso, tá vendo? Não briguei com ele nem nada. Espero que você também esteja bem, esteja leve, né? Bater um papo assim, ouvir uma conversa dessa, realmente deixa a gente leve. Agora, cada um faz o que quiser com o conteúdo, né? É isso aí. Fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.